como já é habitual neste jornal, passamos agora ao nosso comentário. Tenho comigo Cancela Moura. Cancela Moura, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença. Começamos pelo, digamos assim, pelo anúncio oficial de Luís Filipe Menezes, que se assume como candidato à Câmara do Porto. Já se tinha falado sobre isto? Já era o esperado? Que lhe parece esta candidatura à Câmara do Porto por parte de Luís Filipe Menezes? Esta candidatura, eu antes de mais gostava de dizer em termos pessoais que são públicas e notórias as divergências que mantive com o Dr. Luís Filipe Menezes e vou tentar mesmo assim ser o mais objetivo possível, é isso que me pedem e eu gostaria de fazê-lo com toda a sinceridade e toda a justiça relativamente a esta candidatura. E portanto eu julgo que este anúncio não é de uma candidatura, é o anúncio da disponibilidade pessoal do Dr. Luís Filipe Menezes de ser candidato à Câmara do Porto. E eu digo isto porque isto se trata de uma decisão pessoal que obviamente terá que ser sufragada internamente pelos órgãos internos do partido. Aliás, já veio dizer também que já comunicou a sua decisão a Pedro Passos Coelho e que tem todo o seu apoio. E eu acredito, ele não disse isso, eu ouvi as declarações, ele disse que já tinha falado com o Presidente do Partido, com o Presidente da Conselhia, e esta disponibilidade que ele manifesta, e isto é a minha interpretação sobre esta candidatura, para já é um anúncio importante, porque sabendo-se do projeto que o Dr. Luís Filipe Menezes esteve em Gaia, eu gostava de dizer que, de facto, toda a gente reconhece que foi um trabalho globalmente muito positivo. Foram 16 anos onde, de facto, houve uma transformação muito grande em Gaia. Eu discordei de algumas das coisas que, do ponto de vista da forma, muitas vezes aconteceram, mas globalmente temos que reconhecer que houve uma grande transformação de Vila Nova de Gaia. E, portanto, este anúncio desta disponibilidade é um bom pronúncio. O PSD, a nível distrital, veio já dizer que isto poderia ser uma candidatura vitoriosa e, portanto, é muito bem aceite este anúncio, mas não deixa de ser também um anúncio que faz parte de uma agenda e de um timing pessoal. Estou convencido que, efetivamente, isto só pertence ao Dr. Filipe Menezes, mas ao foro mais íntimo do Dr. Luís Filipe Menezes, mas estou convencido que é uma decisão do foro meramente e do timing pessoal. Eu penso que ele até terá surpreendido alguns dos setores internos do partido. E para tentar clarificar... Mas já se falava nesta situação, já se falava nesta hipótese há uma semana... Eu já tive a oportunidade de pronunciar aqui e disse, quando falámos sobre a entrevista de Narciso Miranda e da disponibilidade de Narciso Miranda para apoiar, efetivamente, o candidato que estaria melhor colocado para ser candidato seria Luís Filipe Menezes. Agora, quando digo que isto tem a ver com questões de ordem pessoal, é ele ter utilizado um caráter tão definitivo desta decisão. E dizer que não gostaria de alimentar tabus. Por acaso é um bocadinho ao contrário da candidatura à Gaia, que foi decidida nos últimos 3, 4 meses que antecederam as próprias eleições, a data das eleições. Estamos a falar com um ano e alguns meses. É evidente que isto vai criar condicionalismos, inclusivamente nas próprias autarquias, quer no Porto, quer em Gaia, mas eu para lhe dizer este caráter definitivo da decisão, onde ele diz que esta decisão é irrevogável, que também será candidato em toda e qualquer circunstância, e isto significa, isto é a minha ótica, e provavelmente julgo que será uma conclusão assertiva, e ele está a inibir o aparecimento de outras candidaturas que eventualmente poderiam sair da mesma área política, ou que poderiam mesmo assim, sabendo da sua melhor colocação, poderem aparecer neste momento. E, portanto, julgo que do ponto de vista da decisão, este caráter definitivo tem esta intenção, este objetivo claro de inibir o aparecimento de outras candidaturas. Ou outros nomes. Exatamente, eu estou-me a referir exatamente a outros nomes ou outras candidaturas, e julgo que é um passo à frente no sentido de, efetivamente, ele próprio de manifestar esta disponibilidade. Mas é importante aqui dizer-se que há elementos da equação que agora vão faltar. Falta ainda resolver, por exemplo, a questão da limitação dos mandatos. Porque falta resolver também se vai haver ou não vai haver coligação com o CDS. Porque também está em causa essa questão. Hipótese. E também há a hipótese de não haver, porque já foi rompido portanto, o acordo em Matosinhos e também se falava que no Porto isto poderia acontecer. E depois, a consequência deste anúncio também, que é a terceira questão, falta saber-se o que é que vai acontecer do lado dos apoiantes do atual Presidente da Câmara, que acredito que tal como lhe está imposta por lei uma limitação de mandatos, poderia eventualmente poder ter alguma situação ou alguma solução alternativa.
chegou eventualmente a ventilar-se. Acha que o Rui Rio poderia eventualmente, digamos assim, indicar um substituto ou indicar um nome? Eu não digo que o indicasse diretamente, mas julgo que é legítimo. Uma vez que ele já não julgo pode que é candidatar. Julgo que é legítimo a quem está num projeto de 16 anos, como o Dr. Luís Filipe Menezes teve em Gaia e o Dr. Rui Rio no Porto, ter essa legitimidade, não para indiciar, porque nós não estamos a falar aqui de nenhuma decisão monárquica ou de nenhuma sucessão monárquica ou não é nenhuma dinastia relativamente a isto. Mas há sempre um nome, há sempre alguém que se apoia. Sim, mas acredito que eventualmente o Dr. Rui Rio, como sendo o Presidente, que ainda é Presidente de Câmara até às próximas eleições, tem ele próprio uma visão estratégica relativamente ao desenvolvimento da cidade, aos projetos futuros, que não será despiciando ouvir e auscultar. Aliás, quero dizer que nesta comunicação de disponibilidade do Dr. Luís Filipe Menezes, ele próprio elogiou o Presidente da Câmara de Rui Rio. Sei que fará parte do cenário, fará parte da circunstância, mas admito... Considerou globalmente positivo. Mas este elogio é muito importante porque o Dr. Luís Filipe Menezes sabe que há muito mérito no Dr. Rui Rio em toda esta gestão dos últimos 16 anos. Aliás, o Dr. Luís Filipe Menezes, se for eleito Presidente de Câmara, vai herdar uma Câmara financeiramente saudável do ponto de vista do que nós podemos eventualmente chamar algum saneamento que foi feito ao longo destes anos pelo Dr. Rui Rio, que é reconhecido por todos e que a obra, eventualmente, é globalmente positiva. Eu até gostava de dizer que isto parece uma ironia. O Dr. Menezes regressa ou manifesta a disponibilidade a uma candidatura que em 2001 não quis assumir quando o Dr. Rui Rio foi candidato. Portanto, mas isto acaba por as voltas da vida determinarem estas situações. É verdade. Digamos assim que há um reverso da medalha. Luís Filipe Menezes, na sua comunicação, fez também saber que pretende trazer para o Porto 50 mil habitantes na próxima década, porque a cidade precisa de se repovoar, e foi mais longe. Disse que pretende transformar o Porto numa espécie de Barcelona do Noroeste peninsular. Ele disse, mais propriamente, gostaria de transformar o Porto numa espécie de Barcelona da Costa Oeste. E eu gostava de lhe dizer que esta foi a expressão mais infeliz da comunicação do Dr. Luís Filipe Menezes, talvez empolgado entusiasmado pelo momento de estar a anunciar a candidatura, porque eu acho que o Porto tem uma alma própria, tem de facto uma identidade muito genuína, muito peculiar, que não é comparável a qualquer outro tipo de cidade na Europa ou neste caso no mundo. Aliás, ele próprio, na mesma intervenção, faz o reconhecimento da marca Porto, que ultrapassa muitas vezes aquilo que é Portugal, precisamente por um conjunto de fatores a que estão associados o vinho do Porto, a Escola de Arquitetura ou, eventualmente, o próprio Futebol Clube do Porto. E, portanto, se é assim, nós não precisamos desta comparação, porque estas comparações depois acho que são sempre muito nefastas, sobretudo para as cidades, neste caso o Porto, que podem não cair bem para algumas pessoas. Não admito que eventualmente parece que estão diminuídas, parece que são parceiros menores, parece que são cidades menores relativamente a algumas que nós queremos que sejam vistas como exemplo. O Porto, é uma cidade no país muito importante, é o contraponto de Lisboa, e o Porto, como também Luís Filipe Menezes já disse várias vezes, é não a cidade do Porto, mas toda uma região, transporta a imagem de uma região que pode efetivamente catapultar, aliás o Dr. Rui Rio, mesmo como Presidente da Junta Metropolitana, isso aconteceu, pode catapultar inclusivamente a liderança do Noroeste Peninsular, incluindo a própria Galiza. Muito bem, para terminarmos este primeiro tema de hoje, o líder da distrital do PS Porto, José Luís Carneiro, considerou que o anúncio da candidatura de Luís Filipe Menezes à Câmara do Porto em 2013 é uma manobra de diversão em relação àquilo que está a acontecer no país? Eu penso que não, eu discordo completamente dessa leitura. Eu penso que isto pode fazer parte de uma agenda pessoal do Dr. Luís Filipe Menezes, mas de todo não serve para esse mascarar de situação por uma razão muito simples. Eu presumo que provavelmente o Dr. Luís Filipe Menezes até se demarca daquilo que possa ser a ação governativa, de modo próprio anuncia a sua disponibilidade e acautela, eventualmente, males maiores que eventualmente venham a acontecer num futuro próximo. Já se fala numa remodelação ministerial, já se fala em maiores dificuldades de comunicabilidade do governo por causa das novas medidas de austeridade, e até admito que efetivamente o Dr. Luís Filipe Menezes, com esta antecipação
de disponibilidade, possa resolver essa questão, começando a trilhar um caminho de modo próprio que está completamente à margem do Governo. Vamos passar então ao segundo tema, uma vez que também o nosso tempo de comentário já começa a escassear. O Tribunal de Contas volta a chumbar a aquisição do Estádio de Leixões pela Câmara de Matosinhos, diz que o negócio é ilegal e é um apoio encapotado ao clube. A autarquia discorda, mas já veio dizer que, digamos assim, vai desistir da compra e vai acatar esta ordem do Tribunal de Contas. Ora bem, esta decisão será uma decisão mais ou menos agora expectável em face do relatório que comporta a decisão. São 39 páginas que relatam exaustivamente tudo o que aconteceu até à data. Houve aqui 4, 5 vezes em que o próprio Tribunal de Contas devolveu à Câmara Municipal a possibilidade, com pedidos de esclarecimento, a possibilidade de vir aclarar a situação e agora decide indeferir ou recusar o visto, melhor dito, com base num conjunto de pressupostos que nos parecem mais ou menos ponderados do ponto de vista jurídico, parecem-nos também que são assertivos. Diz-se já que a Câmara irá recorrer para o plenário do Tribunal, portanto, essa aceitação não será bem uma aceitação, será no fundo, por um lado, tentar que dentro do plenário do Tribunal sejam reconsiderados os argumentos que foram sendo apresentados, mas de facto existe aqui, se esta decisão se tornar definitiva, existe aqui um prejuízo efetivo, visível, que é de Leixões. O Leixões aqui vai correr o risco de perder o estádio, já está penhorado pelas finanças por dívidas ao IRS e ao IRC no valor de mais de 200 mil euros e poderá ser vendido, aliás, ela já foi a leilão, não apareceram interessados em novembro de 2010, exatamente, e agora poderá ser vendido, se for essa a intenção da Fazenda Pública, em asta pública, para eventualmente ser liquidada a dívida que aqui está em causa. Muito bem, vamos esperar então para tentar perceber também como irá terminar este capítulo da compra ou não do Estádio de Leixões por parte da Câmara de Matosinhos, uma vez que o Tribunal de Contas veio mais uma vez dizer que esta decisão chumba, de facto, esta compra do Estádio de Leixões. Cancela Moura, muito obrigado. Terminamos por aqui este comentário e voltamos a ver-nos para a semana. E vamos agora ver o que o